Gratidão. Aqui uma pergunta sobre o tempo, né? Que as coisas, porque tem coisas que demoram para se manifestar, né? Coisas que a gente deseja não se manifestam ou demoram mais do que outras. Na verdade, em primeiro lugar, a gente precisa trabalhar a atenção focada. A atenção focada, ela exige que a gente faça toda uma reprogramação, tanto da nossa mente, das nossas emoções, da nossa ação. Então, tudo isso tem que estar em alinhamento. A gente tem que, aos poucos, né, para a gente desenvolver a atenção, a gente tem que reduzir a quantidade de pensamentos, de sentimentos. A gente tem que ir sintetizando, sendo mais objetivo, mais sintético. Não gastando energia com discussões, com pensamentos inúteis, com opiniões. Tudo isso são desperdícios de energia. Então, esse planeta, por que nesse planeta as pessoas se bagunçaram tanto, né? Porque justamente ele é um planeta de distrações. Ele é um planeta laboratório, um planeta escola. Então, ele é um planeta cheio de distrações. Essas distrações foram criadas, de alguma maneira, enraizadas, ou aumentadas, ou cristalizadas, ou criadas de uma forma inconsciente, e muitas delas foram alimentadas justamente pelo próprio sistema criado. Um sistema que impede as pessoas de evoluírem. Então, a evolução exige atenção. Então, eu tenho que estar com a atenção focada no estado de presença. Por que a gente fala estar presente? Porque aí no estado de presença, você ali sentiu, você quer manifestar alguma coisa. Vamos imaginar uma coisa simples, você tomar um chocolate quente. Você não abre a porta, sai correndo para consumir o chocolate quente. Então, nesse mundo que foi criado, as pessoas fazem isso. Então, ela fala, eu preciso tomar um chocolate quente. E ela sai desvairadamente para consumir aquilo onde for, eu preciso, não sei o que, sai batendo em todo mundo para tomar aquele chocolate quente. E esse exemplo vale para qualquer coisa, né? Então, qualquer coisa. Ela tem essa ação compulsiva, inconsciente. Por quê? Porque o sistema foi criado para que o ser pense, imagine que tudo ele tem que ir lá fora buscar com as suas garras. Então, a evolução é um processo de construção, de reconstrução de nós mesmos, de reorganização interna da nossa energia, retomando o nosso poder, porque a energia que estava fora, ela vem, tudo aquilo que você jogou lá para fora, você traz de volta, traz para você. Então, você reorganiza você integra você com o seu eu superior, com os seus corpos sutis, com tudo o que existe. Então, essa comandante, a comandante tem lá nos seus corpos sutis, estão todos os registros do que ela veio fazer, do que não veio fazer, do dom que tem, do dom que não, né? Tudo que existe tem que baixar, a gente tem que encarnar. Então, eu estou encarnando quem sou. Então, nessa encarnação, vamos imaginar que esse ser tem a capacidade de cocriação. Todos têm. Então, esse que é o X da questão, né? Porque todos temos. Por quê? Porque todos viemos da mesma fonte, e todos temos essa capacidade. O que nos limita? As crenças. O que são as crenças? São as coisas inventadas nesse mundo que nos distanciam daquilo que nós desejamos, daquilo que nós manifestamos e o tempo que isso acontece. Então, quando a pessoa fala quanto tempo, por que tem coisa que é mais rápido? Então, voltando ao chocolate quente, vamos imaginar, né, que não vamos abrir a porta e sair correndo. Então, nós estamos dentro do universo, gente. O que acontece? Outra crença limitante criada nesse planeta é que a pessoa passa por uma situação difícil e tal, aí fala, e agora ela vai começar do zero. Não existe isso, aqui zero. Do onde? Né? Nós estamos dentro do campo, dentro, nós não estamos fora.
Então nós temos que estar dentro, nós estamos dentro, a consciência é única, ela abarca tudo, nós estamos dentro, nosso campo está dentro, né? Então nós somos a consciência que se projetou nesse corpo para fazer a experiência. Então nós somos a consciência. Então nós temos que fazer o quê? Temos que nos internalizar. Então vamos imaginar, agora nós nos internalizamos, estamos lá dentro de nós mesmos, no nosso centro, no nosso coração, na nossa energia, e aí você vai imaginar, você está tomando chocolate quente. Você vai ver, você vai visualizar e você está lá tomando chocolate quente. Pensou, o que acontece? Você sentiu o chocolate quente, o sabor do chocolate quente. Aí você soltou. Acabou. Você criou. Isso é criação, você criou. Né? Agora você não vai sair correndo porque não, eu criei, então agora eu vou sair correndo. Por quê? Porque isso é a crença. Então, se você criou, o que Jesus fazia? Jesus criava tudo do nada. Então, Jesus falou do nada, entre aspas. Por quê? Porque está dentro do todo, ele está dentro da consciência. Então, não é do nada, né? Do nada é uma frase dita aqui, né? Como que leva a uma crença limitante de achar que é nada. O nada é o tudo. É a fonte, mas é um manancial de energia. Então você lá dentro daquela energia, você está dentro daquela energia, você está lá dentro da energia, você faz parte do campo energético. Então dentro de você, você pertence a um campo. Esse campo, meu campo, ele tem um monte de informações, um monte de coisas que são as que eu estou trabalhando, no mundo interno, tudo isso. Então, cada ser tem expandido esse campo, pode ser maior, pode ser menor, em função do nível de consciência que a pessoa tem e do trabalho interno que ela faz. Porque se ela não faz, esse campo não tem. Ela tem, só que ela não sabe. Por quê? Porque ela está na bagunça. Então, ela está desperta, totalmente dispersa. Então, por isso que a atenção é o primeiro ponto. Eu tenho que ter atenção. Então, eu vou fazer essa cocriação histórica. Eu não estou pensando 200 coisas, eu estou lá dentro, tomando chocolate quente, acabou, fim, acabou, tomei o chocolate quente. Até você, quem assistiu o vídeo, pode fazer, se manifestar o chocolate quente e quiser, por livre e espontânea vontade, se manifestar num comentário, fica à vontade também. Né? É só para, isso não estamos fazendo isso para manifestar coisas. Não, o objetivo não é esse, gente. Por que a gente faz isso? Por que a gente é convidado a isso? Para nós tomarmos consciência de quem somos. Então, o que Jesus fazia? Jesus multiplicou os pães, multiplicou os peixes. E ele foi lá onde fazer isso? Né? Então, esse é o principal ensinamento do que significa o campo, né? O que significa consciência e o que significa o ser que está conectado à consciência. Por que nós temos que nos conectarmos à nossa essência, a nós mesmos? Para que nós possamos nos tornar quem somos e manifestarmos para o mundo quem somos. Então esse é um princípio. E para a gente ter essa percepção, que é maravilhoso quando você está caminhando, você soltou tudo aquelas cocriações, você soltou tudo. E de repente aquilo começa a vir para você. Né? Eu começo a caminhar, eu estou caminhando no estado de presença, porque você não vai estar lá fora desconectado. Então esse é o ponto, gente. O que acontece? A atenção, o estado de presença é 24 horas por dia. Você vai estar caminhando, né? Como dizia Osho, num eterno agora esticado. Então, hoje, aqui, agora. Outro vídeo que eu fiz, no agora. Outra coisa, foi no agora. Tudo foi no agora, tudo eu estou no agora, tudo eu estou no estado de presença. Então hoje eu estou percebendo mais ainda o alinhamento com a essência. Então a cocriação, quando eu estou percebendo mais esse alinhamento, a cocriação se torna mais rápida. Porque você está alinhado, você não está disperso, você não está fazendo isso e depois você está...
Não pode existir ansiedade, não pode existir dúvida, não pode existir nada. Só pode existir você, o eu superior que está em você, que te colocou aquela cocriação e acabou. Mais nada. Então, o tempo que é gerado é o quanto a pessoa acredita, que é ela mesma que está fazendo isso. Então, quando a gente tem alguma crença nesse caminho, isso se atrasa. Mas muitas vezes a cocriação aconteceu, passou por você, mas a sua atenção não era, você estava dispersa, então você não viu, você não percebeu. Então o momento, por isso que a gente fala, o momento que a gente está do planeta com uma alta energia, gente, é fantástico isso. Por que nós estamos nesse processo de transição planetária? Para que todos possam se unir a quem eles são e você chegar, você tem uma necessidade, aconteceu aquilo. Você entra lá, você entra lá com o seu eu superior que está lá conectado a você, porque você está num processo e você manifesta aquilo. Você cria aquilo. Você, na verdade, a gente chama co-criação, né? Mas é um processo que pode ser uma manifestação rápida, ou seja, um suprimento, um trabalho que eu fiz muito forte, porque eu também cheguei nesses pontos de crenças e tudo, né? Porque eram coisas que não eram minhas, coisas que tive que me libertar de tudo com esse processo que me aconteceu, de reconexão, né? De descobrir a origem e poder trazer para a matéria, para a manifestação, a necessidade de informação. Então, para que isso acontecesse, eu tive que jogar fora todas as crenças, todas as coisas de informação, por exemplo, de desinformação. Então, imagina, foi uma chacoalhada de saída de desinformação, de crença, de inutilidade. Então, eu já não tinha hábitos de assistir noticiários, não tinha. Então, dentro de mim já me dizia, eu via alguma coisa e falava, mas será que isso é verdade? Então, isso tudo foi sendo retirado de montão para liberar o nosso canal. Então, esse momento para todos nós é fazer isso, você liberar, a pessoa que está vendo, se liberar o seu canal para você estar na sua energia, no seu campo. Então, aí você vai fazer o quê? Você vai trazer para você vai estar limpo, não tem nada que impeça entre o suprimento, que a gente chama, o que vem primeiro? O suprimento espiritual. Se nós não temos a luz sagrada, se nós não temos a conexão com o superior, não temos a onda, a energia de informação consciencial, de frequência, que está vindo da consciência, uma frequência mais alta, mais elevada, a gente está acessando quem? Está acessando esse mundo externo. Não temos acesso. Então, primeiro que vem é o suprimento espiritual. Então, eu comecei a fazer um trabalho que era o suprimento espiritual, suprimento material. Veja, gente, suprimento espiritual, suprimento material. Então, o ser se torna um manifestador, ou seja, você pensou aquilo, sentiu aquilo é necessário. Nós estamos falando de ego, gente. Não estou falando que agora a gente vai passar o dia, né, tentando trazer para a matéria, manifestação, coisas sem sentido. Não quer dizer que a gente não possa criar o que quiser. Você pode criar o que quiser. Mas lembre-se, tem que ter consciência, tem que ser coerente com quem você é. Então, essa comandante, o que ela manifesta? O que ela faz? O que ela faz? O que ela não faz? Então, é coerência. Então, aí a coerência cardíaca, a coerência com o nosso ser interno, com o nosso nível de frequência, se alinha. E aquilo é coerente. Aquilo é coerente. Você precisa estar naquele lugar. Porque você está fazendo um trabalho que você precisa estar lá. Então, existe coerência. Então, aquilo vai se manifestar com muito mais facilidade. Então, esse é o ponto. É a gente se unir. O tempo de manifestação, ele vai depender de quanto a gente acredita que nós somos, de quem somos,
E aí entram as crenças no meio, que são humanas. As crenças dessa dimensão que, pelo fato de estarmos no espaço-tempo, né, ter essa percepção de espaço-tempo pelo nosso corpo físico, parece que demora mais. Então, isso aqui vai ficar por 5 anos, isso aqui é 2, isso aqui é... E não é nada disso. Por quê? Porque é a sua atenção, a sua percepção, a sua capacidade de trazer essa energia, é você pegar a energia e manifestar. Manifestar, materializar. É uma energia. Então, cada coisa é feita de energia. Você tem lá o seu celular, feito de energia. Né? Então, quanto tempo demora entre você, né, ter um celular, ter outro que você... Quanto tempo? Aí você começa a entrar onde? Você começa a entrar na visão linear da vida. E não estamos trabalhando com a visão linear, estamos trabalhando com a visão expandida, estamos trabalhando com a quinta dimensão. E trazendo a manifestação para cá. Trazendo para cá no sentido de que nós estamos elevando essa que nós estamos. Então, essa que nós estamos, quanto vai se manifestar dessa é o quanto nós aqui compreendemos o nosso eu superior e estamos assimilando tudo isso. Então, estamos nos tornando um só, uma coisa só. Quem é o eu superior, quem sou eu? Então, chega um momento que você fala, quem pediu e quem recebeu? Quem está? Porque começa a se misturar. Então, aí você está internalizando o eu superior. Então, o que você está sendo não tem mais filtro. Não tem filtro. Não tem mais véu. Não tem mais nada. Então, significa que você sentiu aquilo, você vai sair, você vai fazer qualquer coisa, aquilo vai se manifestar na sua vida. E não importa, e você não pode escolher. Então, aí é que está. Nós não vamos escolher como aquilo vai vir, porque o como não somos nós, o como é o todo através de nós. Então, de repente, o que aconteceu? Esse exemplo, eu fiz outros exemplos desses, praticando, né, justamente para compreender, e aí surgiu contra uma pessoa, a pessoa falou, vamos tomar um chocolate quente? Eu pago. Chocolate quente não. Entende, gente, como é? Então, não é uma coisa de a gente abrir a porta, sair que nem louco, fazer isso, fazer aquilo. É uma coisa de a gente se conectar a nós mesmos para entendermos quem somos, o que queremos, o que estamos fazendo aqui. E aí nós começamos a criar conscientemente as coisas. E não mais uma pessoa que entra, por exemplo, no supermercado, enche o carrinho de coisas, corre. E depois aquelas coisas estragam. E tem coisas que ela nem quer, mas ela está consumindo, comprando por compulsividade. E tudo aquilo vai se perdendo. E aí daquele carrinho, vamos imaginar, né, que tinha 50 itens, ela, de fato, consumiu, ou deu atenção, ou precisou, o seu corpo pediu, de 20. E os outros 30? Foram todos desperdiçados de alguma maneira. E é o quê? Energia, consciência. Então, isso é que a gente chama de atenção, foco, porque aí a gente vai estar conscientemente consumindo, conscientemente fazendo as coisas, criando conscientemente, e aí a gente não gera um desperdício que gera problemas, esse desperdício, né? Então a gente tem que ter essa consciência também em tudo que a gente faz. Então a gente vai fazendo, a cooperação ela é leve, suave, entenda que não é força, não é você chegar lá, eu quero ver. Por quê? Porque é vibração. Nós estamos trabalhando com energia e vibração. Por que isso tudo está sendo disponibilizado para que a gente possa criar a nova Terra? Vamos imaginar como são as construções, as casas. Né? Então, imagino casas com materiais extremamente lindos, bonitos, tudo florido. Então, eu estou construindo. Então, todo dia imagino. Isso é uma imagem que eu recebi, né? 5 anos atrás, eu durei na parede e continuei com aquela imagem.
E hoje eu sinto que ela é possível. Por quê? Porque a nova Terra está pronta, ela só virá para a manifestação. Então a gente está fazendo uma criação coletiva, uma criação que todos possam acessar. Não é que a gente está fazendo aqui, não. Eu estou criando um chocolate, tudo bem, estou criando um chocolate quente, mas o outro também pode criar um chocolate quente. Entende? Né? A gente tem as nossas questões, as nossas individuais. Lógico, nós estamos nesse avatar precisa das coisas. Mas nós estamos fazendo o que? Nós estamos elevando a evolução da raça humana. Que a próxima raça é uma raça espiritual, é uma raça que tem consciência do seu valor, da sua vida, valoriza a vida e ela sabe que se ela prejudica, ela vai prejudicar a si mesma, vai prejudicar o planeta. Por quê? Porque na medida que você faz isso, você está criando um chocolate quente, uma coisa que é boa para você e para os outros e tudo bem. Não está prejudicando nada nem ninguém. Agora, se você está fazendo uma coisa que é prejudicial. Só que o que acontece? Dentro da evolução espiritual, você não vai cocriar. Entende, gente? Por quê? Porque não é disponibilizado. Por quê? Porque o mecanismo ascensional passa pelo processo de evolução, onde você tem que retirar, transmutar toda a sua agressividade, toda a sua ganância, todos os seus quereres, tudo, todo o seu apego, tudo. Você está entregue ao todo. Então, por isso que a lei da manifestação não vai acontecer com um ser que está fazendo guerra. Porque ele está onde? Ele está no ego. Quem está guerreando? O personagem, gente. Então, o personagem está guerreando com ele mesmo e, consequentemente, ele está criando mais guerra com outros que também querem fazer isso. No momento em que não tem mais ninguém alimentando isso, a guerra termina. Quando um não quer, dois não brigam, né? Então, não tem mais ninguém para brigar, não tem mais guerra. E por que alguém vai brigar se ele sabe que ele pode se tornar, como Jesus ensinou, um co-criador? E aí ele vai então co-criar as coisas sem precisar brigar com ninguém. Só que para isso ele tem que passar pelo processo. Ninguém vai ao Pai, como Jesus disse, senão por mim. Então, os pré-requisitos, né, vamos chamar assim, para a evolução, é a entrega do ser, do personagem, é a entrega dos quereres, é a entrega da vaidade, é a entrega do orgulho. O ser se torna humilde, né, diante disso, porque ele sabe que não é ele quem faz, é o todo que faz através dele. Então, para se tornar um canal limpo, onde não tenha, não, eu quero as minhas coisas, né, e ganância, e empresas e negócios que querem concorrer, que querem destruir, que querem tudo isso, ele vai ter que limpar todas essas crenças, ele vai ter que transmutar todo esse aparato, né, tudo que ele um dia acreditou, ele vai ter que ser outro, ele tem que se tornar outra pessoa, para que ele consiga, então, se tornar um mestre de si mesmo, né, como a gente chama. Então, um mestre de si mesmo, ele não pode estar querendo as coisas para ele, né, eu quero tudo para mim e o mundo, sei lá. Você vai fazer as coisas para você, claro que vai, só que a partir do todo, e a partir do seu próprio plano interno, que vai estar em linha com aquilo que você já faz, né? Com aquilo que você já é. Então é muito mais tranquilo, porque aí você vai estar dentro daquilo que realmente faz sentido para você. E a sua alma vai estar liberta de tentar buscar coisas, muitas vezes, que não estão em linha com ela. Então a manifestação, gente, ela acontece, é uma lei que está ligada à lei da necessidade, né? Então a necessidade planetária hoje é de elevação do ser. Então todos aqueles que estão focados na evolução, eles estão colaborando, seja com meditação, seja com oração, seja com o que for, mas eles estão colaborando para a elevação da energia, para a elevação da frequência do planeta.
Por quê? Porque se o ser não está colaborando para isso, ele quer co-criar o quê? Não tem como. Então, a colaboração, nesse momento, qual é a necessidade? De nos mantermos a frequência do planeta alta, cada vez mais alta. Por quê? Porque naturalmente está se elevando e nós, como canais, estamos seguindo esse fluxo. Então, estamos contribuindo. Então, quanto mais eu contribuo com isso, mais pessoas, eu amplio o campo, mais pessoas podem acessá-lo. E mais pessoas podem se tornar conscientes disso e começarem a fazer isso também. Então, aí estamos contribuindo com o todo, porque nós não viemos aqui para manifestarmos as coisinhas, né? Isso são exemplos para a gente tomar consciência de quem somos. E temos que fazer isso mesmo. Praticar, para a gente perceber que somos nós que estamos criando. Mas o objetivo é criar um planeta novo. E para isso nós precisamos suportar a vibração elevada, mantê-la para que aconteça o que a gente chama do colapso da função de onda da quinta dimensão, que é ter uma quantidade suficiente de pessoas uma massa crítica de pessoas que já estão mais elevadas, que já transcenderam, que já perceberam, que já estão nesse processo e que estão se unindo pela própria energia. Então isso é o que sustenta um planeta e não as coisas. Não é que uma pessoa, agora ela criou 50 casas, ela tem 400 coisas, né? E então ela está garantida. Não existe, porque qual é a frequência dessa pessoa? E como ela criou aquelas coisas? Então não existe sustentação para as coisas. O que existe é a sustentação da consciência na frequência correta daquele ser. E aí ele manifesta as coisas necessárias. Então, o ponto principal, como Jesus disse, buscar o reino de Deus, né? A primeira coisa é justamente isso, buscar o nosso interior, buscar aquilo que somos, para aí, então, a gente manifestar aquilo que faz sentido. E aí o ser percebe que muitas das coisas nem eram necessárias. Eram só vaidades, eram só distrações que o mundo estava impondo e bagunçando a sua cabeça. Então você passava a determinado lugar e falava, eu quero essa casa, essa mansão, eu quero não sei o quê. Por quê? Porque você estava sendo estimulado através das coisas físicas sem ter o domínio interno. Então, quando você tem o domínio interno e observa a mansão, você pode até perceber que ela não é uma mansão, entende? Porque a percepção muda em relação àquilo. E de repente você encontra uma outra casa que aparentemente do tamanho dela, né, não é tão grande, porque essa percepção de grande e pequeno é relativa, mas aquilo está em conformidade com a sua essência. Então esse é o ponto. Não é a quantidade, nem o tamanho, nem nada disso. É o alinhamento da vibração daquilo com você. É o quanto aquilo está em alinhamento vibracional com você. Então a gente observa uma pessoa tem tal coisa, a pessoa fala, eu quero aquilo lá também. Tá, mas será que é isso mesmo que faz sentido para você ou não? Será que isso está em alinhamento vibracional com você ou não? Ou é a comparação? Porque na comparação a gente sempre vai estar fora do campo. Sempre a gente vai estar fora de nós mesmos. Nunca devemos nos comparar com nada. Então, sempre estarmos na nossa essência lá, percebeu, isso aqui é para você, isso aqui tem tudo a ver com você. Acabou. Está em alinhamento, é isso que tem a ver com você, tem a ver com o plano, tem a ver com o que você está fazendo. Enfim, aí está feito. Né? Então, esse é o ponto que a gente tem que chegar para a gente não se perder no mundo. Porque o mundo, hoje, a gente nem tem que se perder mesmo, porque o mundo das formas hoje está totalmente bagunçado. Totalmente bagunçado. Então, a vibração das coisas, gente, é um momento que a gente tem que estar muito dentro de nós, porque a vibração das coisas em si, ela está mudando. Porque a matéria, as casas, tudo, a matéria em si está sendo sutilizada.
Então ela está sendo transformada, ela está sendo mexida. Então as construções, tudo está sendo recebendo frequências altas e está mudando, muitas vezes de cor, mudando. Por quê? Porque essa alquimia vai acontecendo nas formas. É a mesma coisa, são produtos, são materiais, né, que também sofrem o impacto dessas mudanças, assim como nós sofremos. Então é o momento de a gente se internalizar e a gente descobrir quem somos e realmente a gente ver aquilo que a gente veio fazer, o que realmente faz sentido, antes de sair fazendo, né, coisas que, querendo, por exemplo, a manifestação, o que demora, o que não demora. Antes da gente entrar nisso, a gente tem que saber realmente o que a gente quer e aquilo que está em linha com o que a gente veio fazer, para não desperdiçar nem tempo e nem energia. Lembrando que a energia, né, é o nosso maior ativo. Gratidão.